Boa noite aos assinantes da TCM Mossoró, aos empresários ligados aos vários sindicatos, a CDL, a ASSIM, a CIESAL, ao Sindicato dos Moageiros do Sal, ao Sindicato da Construção Civil, aos operários, os trabalhadores e aos empresários. Estamos no dia 17 de agosto do ano 2023 e essa é mais uma edição do Radar Econômico. Santo do dia, São Jacinto. Pouco se sabe sobre a história deste santo, pois os relatos sobre sua vida somente começaram a ser documentados a partir do século XVI, quando foi canonizado. São Jacinto nasceu em 1185, na cidade da Cracóvia, na Polônia, vindo de uma família religiosa. Jacinto, que originalmente se chamava Jacó ou Jacob, é um polonês pertencente à ordem dos dominicanos, local, onde conheceu São Domingos de Gusmão e ganhou a denominação de Frei Jacinto. De acordo com as raras informações sobre este santo, ele teria pretendido uma cruzada que pregava contra os prussianos por volta de 1238. São Jacinto morreu em 15 de agosto de 1257. As notícias de economia da semana. A decisão da administração do presidente Alberto Fernandes ocorre após anos tentando evitar a desvalorização da moeda do peso argentino, o que provavelmente aumentou e vai aumentar mais ainda a inflação naquele país. Os presidenciáveis, as eleições dar-se-ão em 22 de outubro, mas as primárias revelaram que os argentinos cansaram dos partidos políticos gravitantes até agora, desde a década de 1950 até os anos atuais, quer de direita, quer o peronismo, quer de esquerda, enfim, todas as tendências políticas foram derrotadas surpreendentemente pela extrema-direita, uma novidade da política argentina. É possível que em 22 de outubro o resultado seja outro, quando as eleições serão oficiais e valerão, mas nos induz a pensar que na cabeça dos argentinos há um sentimento de mudança em relação à política que é praticada naquele país desde os anos de 1950 e que teve como grande comandante Juan Domingo Perón, que foi por 3 vezes presidente da República Argentina, e sua esposa Isabelita Perón, segunda esposa, também presidente da Argentina com o seu falecimento, ela que era a vice-presidente de Perón. Então é uma crise difícil no país vizinho, inclusive com drásticas providências a serem tomadas pelo governo e a população numa onda de desemprego e de desânimo total, tomando conta desse país latino. Aqui no Brasil é a Petrobras, que anunciou desde terça-feira um novo preço para o petróleo que já passou a vigir desde ontem, dia 16 de agosto. 16,3% foi o aumento da gasolina, enquanto que o óleo diesel disparou aí para 26% de aumento da Petrobras para as distribuidoras. A companhia aumentou em 41 centavos o preço médio do litro da gasolina, passando a ser de 2,90 a ser 2,93. Já para o diesel, a alta está vigorando 0,78 centavos por litro do combustível. A Petrobras informou que elevará preços da gasolina e do diesel e já elevou desde ontem, quarta-feira, desde o dia 16 de agosto, para as distribuidoras e essas distribuidoras para os postos de combustíveis nas diversas cidades do país. É o primeiro aumento do ano com relação à gasolina e a diesel, principalmente o diesel. O reajuste da gasolina foi de 16,27%, enquanto do óleo diesel 25,82%. Em comunicado, a empresa detalhou que aumentou esse valor, tanto na gasolina como no óleo diesel, em função do preço internacional do petróleo e das demandas de prospecção e de gasolina e de óleo diesel no Brasil. O etanol também sofreu 27% de aumento na composição da gasolina comercializada nos postos de combustíveis. A Petrobras oficializou desde quarta-feira os novos preços, que vai bater no bolso do brasileiro que estava acostumado, no final do governo Jair Bolsonaro e no início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a redução percentual dos preços dos combustíveis. Mas é um aumento que faz com que a nossa dependência de combustível no Brasil, que ainda não é, mas por pouco não é, autossuficiente na produção de petróleo, nós que consumimos mais de 4 milhões de barris dia de petróleo,
nós estamos aí acompanhando o preço internacional. E o preço do petróleo do mercado internacional, quer na Europa, na Ásia, na América do Norte, na Oceania, na África, subiu e o preço do petróleo tipo Brent bate os $85 o barril. Foi necessária essa correção, embora seja dolorosa para os brasileiros. Nós que somos um país de dimensão continental, temos o nosso flanco rodoviário como a alternativa quase que de distribuição de mercadorias, de encomendas e de passageiros, além da aviação de avião, a aviação aérea. Tudo isso depende do combustível e esse acerto agora, embora bulindo com o bolso de todos nós, sem nenhuma dúvida, se fez necessário no presente momento. E desde ontem que bate no bolso do brasileiro. Acreditamos que no futuro, quem sabe, um alinhamento com um preço que poderá não subir tão drasticamente como ocorreu nessa última quarta-feira, dia 16 de agosto. Eu falei há pouco tempo sobre a Argentina e dizer que o país vizinho suspendeu a exportação de carne por 15 dias. Ou seja, a carne bovina, e a Argentina tem um plantel bovino expressivo dentro da América do Sul, estão suspensas as exportações de carne bovina da Argentina. A medida foi anunciada pelo governo depois da divulgação dos preços de exportação que contemplavam muito melhor os pecuaristas da Argentina do que o preço vil que está sendo vendido na Argentina no peso desvalorizado argentino. As medidas foram tomadas logo após as eleições primárias e o governo da Argentina anunciou na última terça-feira a suspensão de exportações de carne por 15 dias para renegociar preços praticados pelos frigoríficos locais após a alta da taxa de câmbio do país de mais de 20 pontos num só dia. A medida foi anunciada pela secretária do Comércio nesta terça-feira, um dia após a divulgação dos resultados oficiais das primárias eleitorais que indicaram a vitória do candidato ultradireitista Javier Milei. E essas exportações serão suspensas depois que o governo fizer um novo acordo de preços internos. A Casa Rosada, que é a presidência da República da Argentina, vai discutir com produtores alternativas para conter o aumento do preço interno do produto. A negociação está sendo mediada pelo comércio de exportadores de carnes argentinos, que reúne, além das principais frigoríficos locais, autoridades governamentais e pecuaristas em geral. A Argentina, eu já disse, tem um grande plantel bovino a ser exportado. Inclusive, aqui e acolá, a nossa região sul do país é abastecida com a frondosa carne argentina bovina. Não só o Brasil, mas também a Argentina produz para a Europa, supre países do continente da Europa. E, portanto, nós temos que aguardar que nesses 15 dias seja feita uma negociação entre o governo, pecuarista, frigorífico, para passar essa onda de desenfreada não só da inflação, mas também na disparidade comercial entre peso argentino e dólar americano, já que o dólar é uma moeda mundial e que toda a economia de um país para outro, o dólar entra nessa história. O ministro pede e a Polícia Federal e a ABIN investiga as causas do apagão. Você, como eu e todos nós, tivemos na última terça-feira um apagão que se abateu em todo o Brasil. 25 estados e mais o Distrito Federal foram atingidos com um apagão de minutos, de horas, chegou a ter alguns estados a 6 horas de apagão e as notícias primeiras eram de que tinha se dado um problema causado no estado do Ceará, com altos de tensão naquele estado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na última terça-feira que já pediu ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal a agenda do que aconteceu e, inclusive, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ontem, quarta-feira, foi dito que o problema foi técnico e não houve nenhum problema com sabotagem, qualquer tipo de comprometimento de qualquer facção, conotação política, mas problema técnico do Observador-Geral do Sistema Elétrico do Brasil. É uma observação preliminar do Ministério de Minas e Energia. Mas, mesmo assim, é um surto de um apagão que causou muita complexidade e muito mal-estar, momentos mais em estados do Norte e Nordeste, momentos menos no Sudeste e no Sul do país. Só o estado de Roraima, que é abastecido por hidrelétricas, não teve comprometimento com relação ao sistema. Até a ANEEL, que é o Sistema Nacional de Eletroeletrônicos e de Telefonia, foi atingido durante momentos do dia com a interrupção das comunicações que eram dadas durante o apagão.
Coisa rara, mas que no Brasil já aconteceu em épocas passadas. Antes da ditadura militar, no tempo da ditadura, nós nos estamos lembrados do apagão famoso do governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, no segundo governo Lula, houve um apagão. E agora, com Dilma Rousseff, os apagões eram pequenos, mas aconteceram sempre. E agora, no começo do governo Lula, mais um apagão a ser explicado melhor à população e aos brasileiros. Aguardemos, pois, que acontecimentos como esse não venham nos causar tantos aborrecimentos na época da internet e da comunicação online, onde você precisa não só da energia, mas e com ela chegar online ao que você está fazendo via internet. Você já pensou em época de internet, de inteligência artificial, você não ter energia elétrica? É um dissabor. E o Ibovespa engata a sua 12ª queda seguida no mês de agosto. Ontem, quarta-feira, dia 16, e em agosto, desde o dia 1º até o dia 16, o Ibovespa não teve uma só alta. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ou a B3, como queiram, a mesma coisa, é a Bolsa Brasileira. Todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira do mês de agosto, que o índice fecha negativo. Quais o motivo? Primeiro, uma recessão econômica na China, uma retração na economia, e a China, nós sabemos, é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, e puxa a economia não só da Ásia, mas também absorve a economia da América do Norte, da América do Sul, da Europa, e também ela nutre essas economias. Isso tem feito com que a incerteza da China, o problema fiscal no Brasil, que não está ainda aprovado oficialmente pelo Senado, o ditame fiscal da nossa isonomia, do arcabouço fiscal, como qualificou o governo até agora, e as incertezas no varejo, inflação nos Estados Unidos da América, que faz com que o Fed, o Federal Reserve, anuncie, provavelmente, ainda em agosto, um novo aumento na taxa de juros oficial dos Estados Unidos da América. Tudo isso tem embolido com o mercado e feito com que haja uma interrupção na Bolsa Brasileira que vinha absorvendo bons resultados. O saldo até agora é negativo no mês de agosto. Embala reajustes de combustíveis, as ações da Petrobras chegaram a subir, mas voltam quase à estaca zero. E a joia da coroa são as ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que fornece minério de ferro para todo mundo. A China segue fazendo o mercado global viver otimismo, mas um otimismo freado, sendo embutido nos ativos financeiros. A Petrobras sozinha não tem verão na Bolsa de São Paulo, da Ibovespa. E assim faz com que haja 12 pregões consecutivos no mês de agosto, onde o índice é negativo, fecha negativo. E, embora no começo de agosto, acumulasse 12% de alta no Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, boa parte dessa gordura já foi queimada em agosto. E hoje, não mais do que 4,8% é o ganho do ano de janeiro a 17 de agosto da Bolsa de Valores de São Paulo. Derreteu bastante a gordura da Bolsa de Valores em relação ao mês de agosto, onde 12 pregões, pela primeira vez na história, a Bolsa que existe desde os anos 60 e que o histórico dela de 1980 até agora, portanto, são aí 43 anos, não tem nenhum similar, onde 12 pregões consecutivos, um sobre o outro, sejam negativos. O que está acontecendo até ontem, quarta-feira, com 12 quedas no mês de agosto, e agosto, que é o maior mês do ano, 31 dias do mês e o mês de maior número de dias úteis. Aguardemos o transcorrer de agosto. Não vamos dizer que todo agosto significa desgosto. Aguardemos, pois, o resto do mês. Mas até aqui tem sido de queda os pregões da Bolsa de Valores de São Paulo. O desemprego cai em 7 estados do Distrito Federal. E no segundo trimestre, a taxa fica relativamente estável nos outros 19 estados. A desocupação recuou para 8% na média do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A redução da taxa de desemprego no Brasil foi acompanhada por baixas significativas em somente 8 unidades da federação, no segundo trimestre, abril, maio e junho. É o que apontam os dados divulgados na última terça-feira, dia 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enquanto o órgão, os 8 locais com queda significativa em termos de estatística para o IBGE, o primeiro trimestre foram os seguintes. Referência segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. No Distrito Federal, de 12% de desempregado, caiu para 8,7%.
No Rio Grande do Norte, nosso estado, nosso elefante, houve uma queda de desemprego de 12,1% para 10,2%. No Mato Grosso, caiu de 4,5% para 3%. No Pará, de 9,8% para 8,6%. No Maranhão, de 9,9% para 8,8%. Em Minas Gerais, de 6,8% para 5,8%. No Ceará, nosso vizinho, caiu o desemprego de 9,6% para 8,6%. E em São Paulo, que é a grande locomotiva do Brasil, de 8,5% para 7,8%. Nos outros 19 estados, a taxa ficou relativamente estável, dentro da margem de pesquisa do IBGE. É um sinal de que a economia gradativamente, lentamente, volta a querer se normalizar. Falta a ação do governo com mais recursos e a presença do capital privado na confiança, na integralidade de governo e do país. Só se investe com dois pressupostos, principalmente ao investidor estrangeiro: a segurança na estabilidade política e administrativa do país e, em segundo lugar, a rentabilidade que se possa alcançar daquele investimento. E o Brasil tem essas premissas para poder atingirmos, com certeza, o pleno desenvolvimento da economia nacional. E o varejo no Brasil passa a casa de R$1 trilhão. Veja quais são as maiores empresas do setor do Brasil. O estudo do SBVC, que é uma companhia que acompanha as grandes cadeias de loja do Brasil, 74% dos varejistas têm mais da metade de mulheres na folha de pagamento. E mesmo assim, você encontra que o país, no varejo, já trabalha com R$1 trilhão em relação ao domínio do consumo. Os dados constam no ranking das 300 maiores empresas do varejo de empresas do Brasil, elaborado pela Sociedade Brasileira do Varejo de Consumo, SBVC. Segundo Eduardo Torre, que é o seu presidente, 96% das varejistas tiveram crescimento de vendas no ano passado, no ano de 2022, e 89% delas registraram avanços no faturamento acima da inflação. Assim sendo, o ranking de faturamento do estoque para o próprio é o seguinte: em bilhões de reais. Em primeiro lugar, o Grupo Carrefour, que faturou 108 bilhões de reais no ano de 2022. Em segundo lugar, o Açaí, que é uma grande rede também, 59 bilhões de reais. O Magazine Luiza vem em terceiro lugar, com 45 bilhões de reais de faturamento. O Via Direta, 39 bilhões de reais. E as lojas americanas, que está em discussão um processo tumultuado com relação a dados que não conferem com a contabilidade oficial, 34 bilhões de reais foi o faturamento dela no ano de 2022. Em primeiro das lojas físicas, o crescimento também foi significativo no sistema online, a compra feita pela internet. Está num trabalho contínuo das 300 maiores empresas do país, essas 5 são as principais. Boa noite e até a próxima quinta-feira com um novo Radar Econômico. Um abraço para todos os meus amigos e as minhas amigas.